Graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor, igreja. Eita glória, tempo especial está com vocês. Louvamos a Deus por esse tempo abençoado para as nossas vidas, louvores que fortalecem o nosso coração, né? E nos leva a essa dimensão de sintonia, de quebrantamento, né, na presença do Senhor. Então nós somos gratos pela vida da igreja, por esse tempo especial, de estarmos aqui, mais uma vez, juntos celebrando. Irmãos, eu quero repartir com vocês, 1 Samuel, né, o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, também os que estão em casa, os que estão nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida, né? Somos gratos por cada família que está sendo representada agora, conectados conosco, para serem abençoados como já tem sido através dos louvores, mas serem também abençoados pela palavra de Deus. Deus abençoe a todas as famílias que estão conectadas, em nome de Jesus, aleluias. Então faz a gentileza de deixar aberto o versículo, vai ser o versículo de número 10, por favor. Mas antes eu quero aqui, rapidinho, ter esse tempo também de gratidão. Gratidão pela vida da igreja. Nos últimos 11 anos e 10 meses, estivemos ali na região do Nordeste, sendo enviado por esta igreja, como sempre disse para o pastor, a minha igreja, a nossa família nazarena aqui de Morungaba. Então, 2010, fomos enviados por esta igreja, e nos últimos 11 anos, e precisamente 10 meses, estivemos em uma região do Nordeste, servindo, e como missionários da igreja local fomos enviados. Então, gratidão, primeiramente, a Deus, né, por ter viabilizado todas as coisas, por ter, de uma maneira tão extraordinária, surpreendente, ter nos abençoado durante todo esse tempo. Foi um tempo de muito desafio, de muita perseverança, mas foi um tempo muito abençoador para as nossas vidas e para tantas famílias que nos conectamos ali, para a vida de tantos os jovens, para a vida de tantas crianças. E durante esse tempo em que passamos por ali, como família que fomos enviados, desenvolvemos trabalho no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, uma distância em torno de 14 horas ali de Petrolina. Desenvolvemos trabalho em Salgueiro, uma distância de 6 horas ali de Petrolina. Desenvolvemos trabalho também em Serrita, fica nas imediações também de Salgueiro. Trabalhos também que aconteceram Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, essas cidades que eu estou citando é Pernambuco, Zacolândia, Pernambuco, Lagoa Grande, Pernambuco, Povoado Poço da Cruz, região de Petrolina, né? Nova Descoberta, região de Petrolina, Salitre, região da Bahia, Igreja do Nazareno, também em Juazeiro, e assim outros trabalhos em outras cidades, fomos assim realizando. Roçadinho, Bahia, fica 5 horas ali de Juazeiro, né? Aí vem Serrolândia, aí, né, tivemos ali em Serrolândia, Vazolândia, são regiões também de Jacobina. Então, com a graça de Deus, nós passamos por essas regiões,
e abençoamos, e durante esse tempo, tivemos a oportunidade de batizar 20 pessoas, realizar pelo menos 10 casamentos, fazer pelo menos 150 trabalhos com crianças, entre 30 até 120 crianças, trabalhos de impacto missionário. Então foi um tempo muito abençoador. Mas tudo isso foi possível porque conosco esteve a família Nazareno de Morungaba, porque esteve a igreja conosco, através da participação financeira, através da oração, do envolvimento, e tendo sempre o meu pastor Júnior, como meu pastor, nosso orientador, nosso mentor. Então fica sempre a nossa gratidão também a equipes que saíram daqui, que tiveram ali, disponibilizaram o seu tempo. Então foi tudo assim, irmãos, para a glória de Deus, tempo abençoador para as nossas vidas, E agora estamos nesse tempo aqui, tempo sabático, mas depois um avanço para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e assim nós vamos continuar. Então essa era o momento que eu queria também aproveitar, e em nome da minha família, agradecer esse período que o Senhor nos abençoou de uma maneira extraordinária. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Olha comigo aí o versículo de número 10. Capítulo 3, versículo de número 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. Então, este prontamente respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Diga comigo, igreja, vamos juntos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, nós queremos mais uma vez, em sintonia, a oração feita pelo teu servo, pastor Júnior, em função das nossas vidas, em função desse tempo também da palavra. Ó Deus, oramos sim para que o Senhor nos dê esta graça e ministrar o nosso coração, de maneira que sejamos assim abençoados, e que esta palavra chegue ao caminho, ó Deus, pelo qual ela vai percorrer, que é o caminho do nosso coração. Que sejamos abençoados, despertados para aquilo que é, ó Deus, de maior relevância para a nossa vida. A palavra, o compromisso e o comprometimento com a missão que é do Senhor. Assim nós te louvamos, e te louvamos hoje e sempre, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu penso, queridos, que a beleza de uma casa, esta beleza não está simplesmente na aparência, naquilo que está no seu estereótipo, que está por fora. A beleza de uma casa, principalmente, ela está no conteúdo, no que está por dentro desta casa. E aí isso vai muito mais do que recurso financeiro, do que alvenaria, do que o design que se trabalha para a elaboração da estrutura, da engenharia, da arquitetura desta casa. O valor da casa, ela está principalmente, em primeiro lugar, em gente, em pessoas. E a casa só terá o valor devido se alguém morar, se habitar famílias, pessoas naquela casa. Será como uma cidade linda, por mais linda que ela seja, se não tiver gente para morar na cidade, para que serve a beleza desta cidade? Se não tiver gente para usufruir das tecnologias, para que então?
Então, a grande beleza da casa é o conteúdo. É o que está ali, é o que vai habitar ali. E é gente, é pessoas, e é família. Quando nós olhamos em Gênesis, você vai perceber no capítulo 1, alguns versículos dizendo, afirmando de que o que Deus fez naquele dia era bom. Pode olhar na sua Bíblia. O que Deus fez no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, era bom. Mas quando você olha no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, diz o que Deus fez era muito bom. E ali foi o sexto dia. Aliás, no capítulo 1 e nos versículos seguintes, não é no capítulo 1, 2, 3. No capítulo 1 e nos versículos seguintes, o que Deus fez era bom. Mas no versículo 31 do capítulo 1, naquele dia o que Deus fez, o texto diz que era muito bom. Ou seja, o sexto dia foi o dia em que Deus fez o homem. Se tem alguma coisa de beleza em toda a criação, não são coisas, mas é gente. Pense comigo além da casa, no quarto, que é o desejo de qualquer casal, no seu tempo, o nascimento de uma criança. E dentro da sua condição ou das suas possibilidades, esse quarto vai ser preparado. Esse quarto vai ser ornamentado. E quando tem realmente uma clareza do sexo da criança, então direciona a tonalidade conforme o sexo da criança. E aí trabalha assim, dentro de suas possibilidades, para quê? Para a chegada da criança. Para que aquela criança receba um conforto, para que aquela criança seja abençoada. Mas a beleza do quarto não está apenas na arquitetura, na pintura, nos brinquedos, no conforto. A beleza do quarto está na chegada da criança. O que fará diferença naquele quarto não é a estrutura que tem aparentemente, mas é o conteúdo, é a criança que vai chegar para a vida do casal. E que fará toda a diferença naquela família e naquele quarto. Mas se caso esta criança não chegar, se caso acontecer um imprevisto, então, para aquela beleza do quarto? Não tem finalidade, não tem importância. A importância é a criança. O resultado de tudo aquilo é a criança que vai desfrutar com aquela família. A criação de Deus, ela é perfeita. A criação de Deus, ela é perfeita na terra, ela é perfeita no espaço sideral, ela é perfeita no universo. Então, tudo que Deus fez, tudo que Deus arquitetou e projetou, a beleza de tudo isso não está naquilo que aparentemente nós olhamos, que é encantador, toda a natureza da criação de Deus, tudo que o Senhor fez. Quando nós colocamos o nosso olhar, então há um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor fez. Toda a criação de Deus, no céu, na terra, no mar, no universo, é encantador. Tanto é que a ciência a cada dia trabalha, a astronomia trabalha e vai buscando, e vai se inteirando, e vai vendo a ampliação do universo. Mas o que se entende de comprovação de uma estrutura para a manutenção da vida, até hoje, encontra-se nesse habitat chamado terra.
E o nosso planeta, no sistema solar, ele é o terceiro nessa ordem. Ele não está tão próximo assim do Sol, e ele também não está tão distante. Se tivesse mais próximo, uma temperatura absurda, que seria impossível a sobrevivência humana. Sobrevivência, a vida, de uma maneira geral. E se ele tivesse um pouco mais distante, seria também praticamente impossível, porque seria absurdamente a temperatura abaixo de zero. Mas o nosso planeta, o planeta onde nós moramos, que o papai fez, está em uma ordem, em uma órbita perfeita para a manutenção da vida. Então isso é extraordinário, irmãos. Mas deixa eu te falar, com tudo isso, a beleza da criação está no homem, nesta criança que ocupou o quarto, nesta criança que foi feita pelo Senhor, e que desfruta de tudo aquilo que Deus, o Criador, nos proporciona. Mas quando nós olhamos no capítulo 3 ainda de Gênesis, no capítulo 3 desencadeia a queda do homem. Se no capítulo 3 vai desencadear a queda do homem, então no capítulo 3 também de João vai desencadear a manifestação do amor de Deus. Porque no versículo 16 de João capítulo 3, diz que Deus amou, e de maneira tal que deu o seu Filho, para que através dele, Cristo Jesus, pudéssemos voltar à origem. Através da graça de Deus, então manifestada em Jesus Cristo, esta graça nos dá a condição de nos reconciliar com Deus novamente por meio de Cristo. Então esta criança volta nessa consciência de gratidão, de que o melhor de toda a criação não são coisas, é gente. O alvo de Deus é gente, é pessoas. O alvo de Deus é a nossa vida. O alvo de Deus é você que está conectado conosco. Somos o alvo de Deus, somos resultado deste grande amor de Deus. Se houve a queda, mas também houve a manifestação do amor que nos reconcilia com Deus. E quando nós olhamos aqui, irmãos, esse texto, no capítulo 3, mas voltando um pouquinho antes, aqui de Samuel, era um contexto difícil, era um tempo muito difícil, já estava ali em torno de 300 anos, vivendo-se o povo de Deus, vivendo-se um tempo obscuro, distante do Senhor. Era o período dos juízes. E neste período, juízes não foram assim, homens e mulheres de fato comprometidos, muitos desses, para ajudar a nação, assim alinhar com Deus novamente. Isso vai um período em média de 300 anos. E agora é um período de transição, aonde vai nascer o garoto Samuel. Nesse período de transição, Samuel será o último profeta que Deus estará levantando. Mas também ainda será um juiz, vai julgar a causa, mas também será ainda o sacerdote que Deus estará levantando. Nesse período obscuro de 300 anos,
Agora, com a chegada de Samuel, vai se tornar uma alegria para aquela nação. Vai se tornar um renovo de esperança para a nação de Israel, para o povo de Deus. Mas também é um período dos monarcas, porque a partir dali vai ser instituído reis. Período dos reis, a partir daí, que era um desejo do coração também das pessoas, do povo. E aqui o Senhor permite, a partir do capítulo mais à frente, você vai ver nos capítulos seguintes, que conforme os anseios e o desejo do coração, então Deus permite, e depois vem ali, com esse desejo, a manifestação então de Saul como rei, e assim vai acontecendo todo o processo. Mas quando nós olhamos agora, depois desse contexto, essa alegria sobre a nação, porque está sendo levantado o pequeno Samuel, e o contexto da vida de Samuel, nós podemos olhar em alguns versículos aqui, irmãos, tudo dentro do capítulo de número 1. Nesse período, então vamos ver a Ana, entre o versículo 1 ao versículo 8, esse desejo imenso de ser mãe. Vamos ver também entre o versículo 9 ao versículo 16, uma vez por ano, indo ali também a Siló, para adorar o Senhor. As famílias que tinham essa tradição e que conservavam, e que isso era uma ordem de Deus, aonde havia um judeu, se reuniam pelo menos uma vez, mas era 3 vezes ao ano, iam no templo adorar o Senhor, ter aquele tempo de gratidão, lembrando do tempo do Egito, lembrando que viveu muito tempo em cabanas. Agora Deus institui então uma vez por ano, pelo menos, aonde tem um judeu vai em direção ao templo, e o templo nesses dias era em Siló. E ali estava o sacerdote ali com seus filhos, que administrava o templo do Senhor. Vai Elcana com as 12 esposas adorar. E lá nesse momento em que ela está ali, é um momento em que ela faz um voto com Deus, no versículo 11. Ela faz um voto com Deus. E aí entre o versículo 17 ao 23, diz que Deus se lembra, porque ela falou: se o Senhor lembrasse de mim, e o Senhor me abençoar, e o Senhor me der um filho, eu também vou devolver ao Senhor, em outras palavras. E ele vai ficar com o Senhor todos os dias da sua vida. E ele será consagrado para a casa do Senhor. E aí o versículo vai dizer ali, entre os versículos 17 ao 24, mais precisamente 19, diz que Deus lembra-se disso, da oração de Ana. Deus é um Deus que se lembra, irmãos, e aqui é uma linguagem figurada, porque Deus nunca se esqueceu de nada. Deus não esquece absolutamente de nada. E quando você vai para Êxodo, no capítulo de número 2 e 24, diz que Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus é um Deus que se lembra o tempo todo. Quando você vai para Gênesis, no capítulo 8, versículo 1, diz que Deus se lembrou de Noé lá no dilúvio. Quando você vai para Isaías 49, versículo 15, diz que Deus se lembra. Então é um Deus que não esquece das suas promessas, da sua palavra na nossa vida. Então isso acontece, nasce a criança, irmãos, oh glória, o filho da promessa. Aquilo que Deus promete ao coração de Ana, aquilo que Ana promete ao coração de Deus, algo lindo acontece, a criança nasce. Ela fica grávida do seu marido. E o pequeno Samuel nasce. E num período de uns 3 anos, que era o período
em que a mãe cuidava, amamentava da criança, cuidava da criança, e quando passa esse período de amamentação, vai desmamar agora a criança ali por volta de 3 até 4 anos de idade, Ana vai cumprir o seu propósito. E volta, junto com essa família, no período de adoração, de gratidão, de sacrifício no templo. Vai viajar alguns quilômetros para Siló de novo. E dessa vez, a Ana já está voltando com o filho, deixa a criança lá, explica para o sacerdote, Eli, o sumo sacerdote no caso, o que havia acontecido. Então a criança fica, a mãe volta a ser um pequeno Samuel. Então imagine o coração de Ana. Mas com tudo isso, no capítulo 2, ela demonstra uma alegria pelo que o Senhor fez na sua vida. Então ela volta mesmo com o coração pensativo em tudo, mas há uma demonstração de alegria e de louvor no capítulo 2 de 1 Samuel. E agora no capítulo de número 3, é um momento, é um cenário que o texto vai, de uma maneira resumida, mostrar que Samuel está ali. Samuel já está ali, agora no templo, servindo. Sabe, irmãos, olhando para esse texto em que nós lemos, mas olhando o contexto da história. Ouvir a voz de Deus representa para nós o nosso compromisso de missões. Ouvir a voz de Deus tem uma representação, sim, em dizer o sim, atender o Senhor naquilo que Ele está direcionando, sim. Isso representa também para nós, irmãos, o envolvimento missionário, né? O nosso envolvimento com a missão de Deus. O nosso envolvimento com a missão de Deus. De uma vez que somos resgatados, nós agora nos envolvemos com a missão de Deus e fazemos parte dessa missão. E como igreja temos a responsabilidade da missão. É um privilégio, irmãos. Mas qual é a primeira lição que eu quero destacar aqui? A primeira coisa é que o serviço na casa de Deus não tem idade. O primeiro versículo está dizendo que, diz aí, se você olhar na Bíblia, na palavra de Deus, e você pode conferir, no versículo 1 do capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Era um jovem, era ainda um garoto, talvez com seus 5, 6 anos, daqui para frente começa a trazer uma narrativa sobre a história dele. Você acha que ele tinha ideia do que tinha que ser feito? Não. Mas ele estava servindo. Você sabe, a nossa declaração de fé, fruto do nosso novo nascimento, essa compreensão agora de declaração de fé. Não podemos estar isentos, irmãos, desse compromisso e dessa responsabilidade. Claro que tudo tem uma exceção. De repente, um problema de saúde que agrava a nossa vida, a vida de alguém, de repente um problema sério, talvez, né, no casamento, algo que comprometa de maneira, sabe, tão profunda que por algum tempo nos tira a capacidade de fato de estar envolvido, de estar servindo, mas regra geral, eu não posso me isentar, irmãos, do serviço, da missão. Porque quando eu caminho, sabe, quando eu vou nessa direção, parece que, de uma certa forma, eu estou sendo negligente.
A negligência é saber o que você tem que fazer e não faz. Parece que quando eu não estou envolvido com aquilo que eu sei que tem que ser feito e eu não faço, parece que eu estou meio que na contrapartida da fé, na contramão da obediência. E nós precisamos nos atentar para isso, porque algumas vezes, de uma maneira inconsciente, podemos estar sendo indiferente com aquilo que é a missão de Deus. Podemos estar sendo indiferentes com aquilo que é a prioridade de Deus. E uma vez que nós declaramos a nossa fé, uma fé que nos move neste amor, uma fé que nos move em um quebrantamento, uma fé que nos move a arrependimento de pecado, uma fé que nos move à mudança, ela também nos move ao compromisso e ao comprometimento. De entender que Deus tem uma missão e que nós como igreja nos alinhamos a esta missão, estamos aliançados com esta missão de Deus. Ou seja, a igreja ela está imbuída de um compromisso e de uma responsabilidade. Mas muitas vezes, sabe o que é que nós, igreja, falamos? Não tenho capacidade. Isso não é comigo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas quando nós olhamos o texto, o pequeno Samuel não tinha noção de chamado e nem pediu para estar ali, irmãos. Foi um voto que a sua mãe fez, a mamãe Ana fez. A mamãe Ana está olhando e está ansiosa para ser mãe. E o Senhor está olhando e está vendo. Ele será o meu profeta. Ele será o meu sacerdote. Ele vai ser aquele que vai marcar esta geração. Ele será o garoto que vai ser homem e vai ter uma grande referência da minha graça e da minha glória nesse novo momento. É isso que Deus estava enxergando. E o Samuel não tem conhecimento, não tem esta consciência ainda. Mas sabe o que acontece? Samuel está servindo, irmãos. Mesmo que você não tenha consciência, talvez você que começou a fé faz algum tempo, ainda não tem noção, esse negócio, essa linguagem, essa compreensão de chamado. Você que está mais há alguns anos servindo ao Senhor, talvez você fale ainda, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não sabe o teu chamado, se você não tem consciência desse chamado, sirva o Senhor. Sirva o Senhor. E o Senhor vai se revelar. Samuel era um pequeno garoto. A tradição, conforme a tradição dos judeus, entre 0 ou entre 1 até 5 anos, a criança era cuidada pelos seus pais, era educada religiosamente pelos seus pais. Mas de 6 a 10 anos, a criança ia para a sinagoga e seria educada pelo rabino. E nesse período chamava-se Bet Safer, casa do livro, onde ia aprender os primeiros 5 livros da Bíblia. Ia decorar. Nesse período de 4 anos, a criança que demonstrava essa aptidão e essa capacidade, ela era separada pelo rabino para viver um segundo estágio. Agora, entre os 10 até os 14 anos, ela seria preparada e era chamado Bet Talmud, casa do estudo.
E agora, com os 14 anos, a criança tem uma maioridade. Esse Samuel, que tinha apenas 3, 4 anos, que falava do dadá, gagá, gagá, esse Samuel vai crescendo, irmãos. Está aprendendo com o sacerdote. Há uma responsabilidade, queridos. A responsabilidade nossa que professamos a fé, do compromisso e do comprometimento com a causa e com o serviço do reino. É uma responsabilidade nossa. Era uma responsabilidade nossa. O serviço na casa de Deus não tem idade. Lucas 2, versículo 22 ao 38. O texto está dizendo: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E agora era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e orações, de noite e de dia. Casou, ficou 7 anos casada, o marido foi-se. Ela está viúva e viveu mais 84 anos na casa de Deus, servindo ao Senhor, e agora com a idade média de 91 anos, você vai calcular, servindo. Serviço na casa de Deus não tem idade. Segundo, irmãos, e aqui eu caminho por fim. Segundo lugar, segundo momento, versículo de número 4, 5, 4, 6 e 8, versículo que nós podemos olhar aí. Não compreender o chamado não é justificativa para servir. Você não compreende o chamado. Aquilo que eu comecei a falar no tópico anterior. Você não compreende o chamado. Mas isso não é motivo para não servir. O que é que nós podemos saber? Quem não compreende o chamado serve na necessidade. Quantas necessidades nós temos na igreja? E aí eu falo como pastor. N necessidades. Que precisa da mão amiga. Que precisa daquele que teve um encontro com Cristo. Que precisa daquele que professa a fé. Que precisa daquele que declara o seu amor pelo Senhor. N oportunidades você pode ter para servir. E a oração do pastor, e a oração de qualquer pastor, levante gente para servir. Há muitas oportunidades para você desenvolver o chamado. E o chamado não é lá fora, o chamado começa aqui. Começa aqui. Tem muitas oportunidades que você pode desenvolver o chamado. A missão, ela é algo simultâneo, irmãos. Ela vai acontecer ali em Jerusalém, Samaria, Judeia. Vai até os confins da terra, simultâneo, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando eu tenho essa consciência de me envolver, de não justificar, pode ter certeza, irmãos, vamos expandir o reino de Deus. A partir da minha vida, a partir da sua vida, vamos expandir o reino de Deus. Mas, em terceiro lugar, a construção de um caminho de experiência. Durante aquele tempo, na vida do pequeno Samuel, era um caminho de construção de experiência. Era um garoto, servia naquilo que o sacerdote falava: faz isso, faz aquilo, por gentileza. Ele limpava o chão do templo, ele limpava o móvel do templo. Quando você vai para o capítulo de número 2, ele já estava com a roupa sacerdotal, muito jovem ainda, já estava sendo treinado para exercer a função sacerdotal no seu tempo.
Então ele estava ali, ao lado do sacerdote, contribuindo, desenvolvendo um chamado, desenvolvendo um ministério. Com isso ele vai adquirindo experiência, ele vai aprendendo, irmãos. Ele está crescendo ao lado de quem? Do sacerdote, Eli. Entenda isso, irmãos, nós não podemos ser indiferentes com a visão do nosso pastor. A nossa visão não pode ser indiferente, mas a nossa visão, ela culmina com a visão pastoral, porque o pastor é alguém que Deus o colocou para pastorear a igreja. E o pastor tem um projeto, tem uma visão, e nós precisamos nos conectar a esta visão. O pequeno Samuel está conectado à visão do seu líder, de quem? Do sacerdote Eli. E à medida que ele está ali, ele está crescendo, ele está adquirindo experiência ao lado do sacerdote. Nós vamos adquirindo as nossas experiências no ministério, mas não indiferente uma visão que Deus dá para o nosso líder. E o projeto que está em andamento e que precisa acontecer, tem um envolvimento da igreja. Pequenos grupos, glória a Deus, aleluia, é a igreja funcionando em pequenos grupos, irmãos. E isso só será possível acontecer com a visão que nós vamos alinhando a visão do nosso líder, do nosso pastor. Então nós precisamos nos conectar com isso, porque o evangelho que chegou para você, é o evangelho que vai chegar para outros membros da sua casa, para os seus vizinhos, e que vai ter uma responsabilidade ímpar através da sua vida. Então nós precisamos estar conectados, envolvidos nessa missão, nesse envolvimento. Diz a palavra, versículo 19, versículo 20 ainda, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra, ou seja, aquilo que ele ainda, em uma fase ali, agora o Samuel já não é mais um garoto de 4, agora ele está entrando na média de 14 anos, a maior idade, que tem a sua própria responsabilidade diante de Deus também. A maior idade religiosa, 14 anos, era o que funcionava e que funciona essa tradição. A partir daí, o garoto de 14 anos tem uma responsabilidade religiosa diante de Deus. Ele responde pelos seus atos ali. E agora, o garoto de Samuel já é um adolescente, 14 anos. E agora tem uma responsabilidade. Ele cresce aprendendo e começa a profetizar. E diz que Deus não deixa cair por terra a palavra que liberava, porque era palavra profética. E diz no versículo também, no versículo mais à frente que você pode ver, diz o versículo 20, que todo Israel reconhecia ele como um profeta do Senhor agora. Era o profeta, o Samuel, o adolescente profeta do Senhor. Mas que estava ali, né, naquele caminho de construção de experiência, servindo ao Senhor, debaixo da autoridade do profeta Eli. Você vai para Antioquia, você vê ali em Atos capítulo 13, o Barnabé e Paulo servindo, até que o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo, lá na igreja de Antioquia. Mas onde eles estavam? Eles estavam servindo debaixo da autoridade daqueles que eram líderes sobre a igreja de Antioquia. Nós precisamos estar debaixo, conectados com a orientação que Deus dá para a vida do nosso líder, irmãos. Eu peço a vocês que se coloquem de pés. Versículo 9, entra um divisor de água, versículo 9, versículo 10. No versículo 9 diz, e Eli orientou a Samuel, vai, deita-te
E se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel foi e se deitou no seu lugar. Estava acontecendo um alinhamento ali, irmãos. Estava acontecendo um alinhamento ali. Alguém, uma criança, estava dando ouvidos, dando atenção à voz de Deus, aquilo que Deus estava alinhando para um novo tempo, alinhando para uma nova geração. Nós precisamos nos alinhar. Nós ouvimos tanto a palavra, ouvimos tanto orientações de Deus. Precisamos alinhar a nossa vida para esse propósito. Os que estavam lá fora não tinham ideia da dimensão do que estava acontecendo dentro. Parecia que a luz no seu tempo ia se apagar. Parecia que estava se esvaindo a esperança de Israel. Mas ali dentro do templo, Deus estava alinhando um propósito com um garoto, para uma nova geração, para um novo momento sobre Israel. Há um alinhamento de Deus para esta igreja. Há um alinhamento de propósito de Deus para este lugar. Deus está alinhando os seus propósitos para este lugar. Você faz parte desse propósito, querido. Você faz parte dessa sintonia, desse alinhamento. Nós precisamos nos atentar à voz de Deus que está sempre falando conosco. A voz de Deus está sempre falando, está sempre ministrando, está sempre falando, e nós ficamos tantos inquietos, mas nós precisamos nos render a esta voz. E alinhar a nossa vida, alinhar a nossa geração. Porque é um momento histórico em Israel, mas também é um momento histórico da igreja. Naquele tempo, naquela época, por conta de pecados, por conta daquele momento de desprazer, de servir, de envolvimento com idolatria, de corrupção, por conta de tanta coisa. Diz o texto, quando você vai ler no versículo 1, na parte B, que a palavra de Deus já era algo muito raro. Ou seja, já quase não tinha mais profecia, que era o que funcionava. Era aquilo que Deus dizia em relação às nações. A palavra de Deus, as visões, era algo muito raro. Por quê? Porque o homem está distante desse alinhamento do propósito. Mas com a chegada do Samuel, então, um novo alinhamento estava acontecendo, querido. Se alinhe com o propósito, porque a palavra de Deus tem sido diretamente para o nosso coração. E sempre Deus tem falado. Deus tem falado sempre ao nosso coração. Deus tem incomodado a sua vida, incomodado muito. Se alinhe com esse propósito. Mas agora, em quinto e último lugar, queridos, o versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, ó Samuel. Agora Samuel responde. Aqui prontamente então lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Missões é uma entrega de amor, irmãos. Missões é uma entrega de amor. Você pode se envolver com esta causa. Quando você dá uma puladinha ali em Jonas, no capítulo 1, Jonas recebe uma missão, e aqui eu finalizo. Jonas recebe uma missão, uma direção de Deus. O Senhor fala: vai, Jonas, vai pregar a palavra, vai a Nínive. Você sabe o que é que Jonas faz? Jonas, ele vai, mas sentido oposto àquilo que Deus estava dizendo.
Ele vai a Jope, compra ali uma passagem e vai em direção a Tarsis. Olha o investimento desse profeta, sentido contrário. Irmãos, o nosso investimento não pode ser sentido contrário àquilo que é propósito de Deus. Qual tem sido os nossos investimentos? Investimento em quê? Investimento no tempo, investimento em recursos, investimento em talentos, investimentos em dons, em habilidades. Aonde nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida? Aonde temos investido os nossos recursos, as nossas habilidades? Invista no reino, irmão. Invista no reino com aquilo que você sabe, com a inteligência e a capacidade que Deus te deu, com os dons e talentos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Invista no reino. Invista a sua vida no reino de Deus. O nosso investimento não pode ser contrário àquilo que é propósito de Deus. O investimento da nossa vida, dos nossos recursos, é em função do reino. Cheio de gente talentosa aqui, cheio de gente com habilidades extraordinárias. Você sabe o que é que diz no Salmo 8? Diz que Deus fez um homem um pouco menor do que Deus. Ou seja, isso é uma linguagem para nos fazer entender a capacidade extraordinária que há na vida do ser humano. Deus o fez com uma capacidade extraordinária. Você tem talento, uma grande capacidade. Quem lhe disse contrário a isso, repreenda, porque não é de Deus, não é da palavra. Você tem talento, você tem capacidade, e você pode investir no reino de Deus com a sua vida, se envolvendo com a causa, se envolvendo com a missão de Deus. O nosso envolvimento não pode ser baseado, irmãos, nos nossos sonhos. Isso é bom, isso tem que acontecer, mas isso é secundário. A prioridade dos nossos investimentos, e seja ele qual for, e você sabe do que eu estou dizendo, tem que ser em função do reino. O que você sabe, você pode contribuir no reino de Deus. Você foi plantado neste lugar para prosperar no reino. Você foi plantado neste lugar para crescer no reino, para se envolver com a causa de Deus no reino. Você olha por um lado e fala: cadê Bertan? No outro, cadê Ciclano que não está aqui? E eu te pergunto, o que você faz com seus recursos, com o seu investimento? Use a sua boca, use a sabedoria que Deus lhe deu e vai atrás daquele que está distante. Vamos nos envolver com esta causa, irmãos. Samuel, que era um menino, tornou um grande homem de Deus. Tornou o segundo Moisés, que vai intensificar de novo a lei do Senhor. Ah, querido, olha para si e vê a sua capacidade. Há coisas que você pode fazer, e por que não faz? Não deixa isso continuar no seu coração. Vença os ressentimentos, os traumas, os problemas que muitas vezes nós carregamos na nossa alma e que nos impede de prosseguir, Vençam tudo isso e se coloca diante daquele que te chamou, com seus dons que Ele te confiou, com talentos, com capacidades extraordinárias que você tem, talvez na área profissional, espiritual, acadêmica, não importa. Invista no reino com aquilo que Deus te confiou. Eu queria orar com você e já passar a palavra. Você pode orar comigo? Amado Deus bendito, nós apresentamos esse tempo. Aquilo que o Senhor fez é uma demonstração do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor tem feito.
na vida do teu povo, Senhor. Oramos para que esse despertamento, e esse compromisso e comprometimento, não apenas os que estão aqui, mas os que estão conectados agora, que estão em casa, que sejam impactados, que sejam despertados, que nós como igreja sejamos despertados, ó Deus, para aquilo de extraordinário que o Senhor tem para realizar, e que tem realizado, e que tem alinhado para este lugar. Venha trazer, ó Deus, esse despertamento sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a vida da tua igreja. Assim nós oramos, amado, e oramos em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para a glória e para a honra do bendito e eterno nome do Senhor. Amém, 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 igreja. Graças a Deus, aplauda o nome de Jesus, querido. Ele, bendito e eternamente o nome.